Oi, gente, tudo bem com vocês? Semana passada eu comecei a ler um livro que chama Goodbye Things, ou Adeus Coisas, de Fumio Sasaki. Eu acho que é assim que fala, tô até com o livro aqui. E ele é uma pessoa, tô abrindo aqui pra vocês. Essa é a capa do livro, acho que dá pra ver, né? O meu é preto e branco porque é no Kindle. E aí, eu vou só mostrar as fotos pra vocês, porque ele era um acumulador, ó. Ele, não sei se isso vai dar pra ver. Ele começou a viver com, tipo, pouquíssimas coisas. E essa questão do minimalismo, ela já vem vindo pra mim há um tempo, né? Já faz uns anos que eu sei o que é minimalismo, que eu pesquiso sobre esse assunto, é um assunto que me interessa. Mas eu nunca fui uma pessoa que conseguia muito ser minimalista. E eu tava aqui pensando, o tempo que eu morei fora do Brasil foi um tempo que eu consumi muito menos. E eu fiquei pensando por que nessa época eu consumia muito menos. Assim, só pra contextualizar, né? Tem muitos vídeos sobre minimalismo aqui na internet, que eu acho que são vídeos bem interessantes, se vocês tiverem interesse em se aprofundar, né? Mas basicamente minimalismo é você ter um estilo de vida somente com o necessário, né? Tem pessoas que são como esse homem que tinha muitas coisas e de repente tem pouquíssimas coisas. Mas eu acho que o conceito geral é você ter coisas o suficiente que façam sentido pra você e não só coisas materiais, né? Mas em relação a lazer, trabalho, pessoas, ter um estilo de vida que você não precise preencher com tantas coisas, né? Ficar ali só com o que é necessário, o que faz sentido pra você. Entender por que essas coisas fazem parte da sua vida, basicamente, é assim que eu entendo minimalismo, né? Mas o que eu queria trazer hoje aqui é no sentido realmente de consumo, né? E por que a gente precisa consumir tanto, assim, a gente sente essa necessidade de consumo tão grande em alguns momentos da vida, porque quando eu tava morando nesse país, né, fora do Brasil, eu tinha uma vida que eu acho que me preenchia mais. Tinha muitos desafios, tá, gente? Porque, sem romantizar, tá? Morar fora eu acho que é uma experiência incrível, transformadora, mas é difícil, né? Não é fácil. Mas eu comecei a perceber que quando eu tô aqui em São Paulo, gente, eu não falo no Brasil porque eu acho que também tem a ver com o fato de eu morar em São Paulo, posso estar enganada. Mas São Paulo é uma cidade muito grande, né? E que a gente tem um estilo de vida muito louco, assim, uma loucura aqui, realmente. Então, eu acho que também tem a ver com o fato de eu ser de São Paulo. O fato é que quando eu morava nesse outro país, eu acho que eu me sentia preenchida e o meu comportamento de consumo mudou, porque eu me sentia... Eu tinha outras coisas. Então, eu morava perto da praia, que era algo que pra mim maravilhoso. Eu amava. Nossa, acho que era uma das coisas que eu mais gostava, era morar perto da praia. A praia que eu vou aqui em São Paulo é 3 horas de viagem da minha casa, porque eu gosto de Ubatuba, então, tipo, é muito longe. E lá era do ladinho da minha casa, ter o privilégio de um domingo à noite, né, estar na praia e poder saber, tipo, pra minha casa e se amanhã quiser voltar pra praia eu posso. Então isso me preenchia muito, eu comecei a correr, porque correr na praia era muito diferente, assim, me fazia muito feliz. Então eu comecei a me sentir mais preenchida por essas outras coisas do que por comprar coisas. E eu percebo que eu tenho um comportamento de compra, que eu acho que muitas pessoas têm também, que é pra preencher realmente algo e quando a gente tá triste, quando a gente tá exausto, né? Quando eu tava triste, quando eu tava exausto, eu ia pra praia, eu fazia outra coisa. Eu abria a janela da minha casa e olhava o
morava de vista pro mar, né? Nessa cidade que eu morava fora do Brasil. Então, eu fiquei pensando, assim, o quanto o nosso consumo também tá condicionado e tem a ver com o fato da gente não se sentir preenchido. E ele é muito estimulado pelas redes sociais, né? Porque no caso, se a gente parar de usar a internet, com aquele detox que às vezes as pessoas fazem, uma semana sem usar o celular, que seja, a sua cabeça primeiro vai ficar na paz de já. E muitos dos desejos que você tem hoje, que a gente tem hoje, a gente provavelmente não vai ter, porque os nossos desejos estão condicionados a saber que aquilo existe e o marketing é feito para isso, né? Para gerar desejo na gente de algo que a gente na real assim não precisa, né? Então, eu sou uma pessoa que eu consumo muito quando eu não tô bem aqui em São Paulo, assim. Assim, em São Paulo, se você pisa pra fora de casa, você já gasta R$ 100, né? Só pra pisar fora de casa. E engraçado que a minha amiga que morava nesse país comigo, só que uma cidade maior, ela dizia que lá também era assim, mas é que ela morava numa cidade grande. Por isso que eu acho que talvez tenha a ver com a cidade que eu tava, que pra mim era uma cidade do interior, né? No meu caso, que eu sou de São Paulo, é a segunda maior cidade desse país, mas as pessoas, minha amiga achava essa cidade inclusive grande, mas eu achava uma cidade pequena. Enfim, e aí eu fiquei pensando o quanto o nosso hábito de consumo tem a ver com essas outras coisas também, né? E eu acho que é importante a gente refletir o porquê que a gente consome, porquê que a gente tá fazendo aquilo, porquê que a gente precisa de mais e mais e mais e nunca se sente preenchido. E aí eu acho que é porque talvez a gente esteja se preenchendo de coisas materiais e não experiências, né? E assim, eu não vou ser hipócrita. Eu tenho coisas materiais que eu gosto, né? Então eu sou uma pessoa que gosta muito de perfume. Teve uma época que eu comprava um monte de perfume. E hoje em dia eu entendo que eu não preciso ter um monte de perfume e que eu compro os que eu realmente gosto. E é isso que eu não tenho mais tanto a necessidade do excesso, de ter muito assim e cada vez menos, mas isso assim demorou muitos anos pra acontecer. Porque eu vi esses conceitos de minimalismo e as pessoas mostrando o armário delas, tirando tudo, dando pra vender, dando pra doar. E eu ficava, nossa, eu vou fazer isso também. E eu não conseguia. Eu tinha muita coisa, muita roupa. E isso era um sofrimento muito grande pra mim, pensar em me desfazer daquelas coisas. E coisas que eu sabia que eu não usava, mas que pra mim tinham um valor afetivo, não sei. E eu venho percebendo que quanto mais preenchida de outras coisas eu me sinto, mais fácil é eu me desapegar de coisas materiais, assim. Então, quem mudar de país sabe também que a gente tem que abrir mão de muita coisa, né? Porque não cabe tudo na mala. E tem sido muito mais fácil. Agora, tipo, eu voltei e eu já fiz uma limpa, já deixei muita coisa lá, né? Eu tô no Brasil agora. E, tipo, agora, de novo, das minhas roupas que eu tenho aqui no Brasil, eu enchi uma mala inteira de roupa, assim, que não faz mais sentido pra mim. Sei que ainda tem coisas pra tirar que eu não usaria, mas, assim, enfim, mas tudo no seu tempo, né? Mas tem sido mais fácil pra mim fazer esse trabalho de desapego. Não tem sido mais dolorido, tem sido mais como realmente não faz sentido na minha vida, não uso isso. Porque talvez eu esteja me sentindo mais preenchida em relação às outras coisas, assim. Então, acho que vale a reflexão, assim, do porquê que a gente consome tanto, porque essa necessidade, porque que tudo é sobre comprar, sobre ter, sobre possuir, sabe? Eu, de verdade, cada vez quero possuir menos coisa e mais experiências, mais pessoas. Isso preenche de uma maneira muito diferente, sabe? Não que você comprar um perfume assim. Eu fico feliz quando eu compro meu perfume, eu tenho meu cheirinho. Mas é um preenchido diferente, assim.
Enfim, gente, me falem se vocês também têm essa sensação de consumo, esse padrão de consumo quando não estão bem, né? Como vocês se sentem em relação a isso. Se vocês que moram em cidades menores de praia, enfim, com outras opções de lazer, também têm essa sensação em relação ao consumo, tá bom? É isso, um beijo, até o próximo vídeo.